Olá pessoal, quero comentar com vocês isso que está na tela, certo? Isso aqui são as taxas do intraday do dia 3 de agosto, como vocês estão vendo ali na parte superior, às 10h30 da manhã, bem intraday, que foram as taxas de reabertura do Tesouro, depois de ter ficado aí por 15 minutos aberto e fechado uma hora praticamente. Reabriu com essas taxas e depois as taxas foram decaindo ao longo do dia, como a gente vê nessa tela aqui do Day Futuro. Foi isso aqui. Do dia 3, um dia emblemático, porque houve assim um estresse muito forte, fazia no dia 2 o Tesouro também fechou pela tarde. O problema é que eu não estava acompanhando o mercado, mas esse movimento aqui foi muito emblemático porque ele se desfez, então é um estresse assim que é discutível se realmente é sólido, né? E a, a questão é a seguinte: as taxas, o que a gente pode interpretar dessas taxas aqui num momento tão intenso, né? Então a gente, porque muitas pessoas também já estão com aquele raciocínio, né? Ah, então eu vou dar uma parada agora, não vou investir, vou fazer caixa. Eu acho que fazer caixa é muito bom, mas eu acho que a gente tem que ter uma proporção, certo? A gente não tem que fazer as coisas no impulso. Bom, agora que a gente já sabe aí qual é o dia e tudo, eu deixei a cor um pouco mais forte para ficar mais fácil de ver aqui, ó, só para confirmar, ó, é a mesma imagem, certo? Só redefinir aqui os critérios aqui do enquadramento. Bom, então assim, vamos sobre a questão da curva em si, tá? Como eu disse em outros vídeos, é som de trovoada, tá? O que está acontecendo é som de trovoada. Então, gente, olha só, nós temos aqui três prazos, começando pelos prefixados, três prazos muito diferentes. Então, um bem curtinho, 2024 aí, exatamente 3 anos, né? 1º de julho, né? 2 anos, 10 meses e 26 dias, pronto. O pré-26, que são 4 anos e meio, né? 1º de janeiro de 26, e o 31, que são 9 anos e meio. E vejam bem, pessoal, o que nós observamos aqui nas taxas? Todos eles vão valer 1.000 no vencimento, tá? Tudo na casa dos 9%. Não importa mais o prazo, o que aconteceu com a curva de juros, pessoal? O que aconteceu com os famosos vértices? O que é o vértice? O vértice é um ponto no tempo, tá? Então esse aqui é um ponto no tempo mais perto de hoje. Esse aqui é um médio e esse aqui é um longo, por assim dizer, tá? Então, tá tudo mais ou menos igual, tá tudo mais ou menos parecido. Então, assim, pessoal, o efeito do tempo na remuneração do capital fica diluído. Porque para que eu vou investir para 2031 se eu vou ganhar 9,78, se eu posso investir para 2024 e ganhar 9 cheio, 9 redondo? É uma pergunta e tanto, certo? Então isso aqui mostra como a curva está anormal, como a curva está estressada. Então isso aqui é outra coisa que a gente pode pegar quando a gente observar as taxas desse jeito, certo? Sim, quem entrar no longo prazo, sim, vai estar garantindo uma taxa muito melhor, claro. Mas o ponto é, a curva está tensionada ou não? Está tensionada, porque as taxas subiram. Mas vejam como a diferença do tempo aqui não é tão importante assim. Porque a gente viu há poucos dias atrás, até eu posso pegar aqui, acho que a tabela corrente do Tesouro como ficou depois. Essa aqui é como ficou depois e ainda está bastante estressado, porque não tem muita diferença de 8,93 para 9, é praticamente 9. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a diferença entre os prazos está muito pequena, está muito sutil. Se a gente for pegar aqui os IPCAs, aí os três principais, olha só, gente, você tem no 2026 agora 4,17 e é uma taxa dos sonhos para muitos e aconteceu, certo? Olha aí, o preço R$ 2.927. Qual é o prêmio?
tá, que você tem investindo para 2045. O prêmio é 4,44, ou seja, não chega a nem ser 0,30% ou 30 pontos base. Não chega a ser. Então, 27, 37 são 27 pontinhos base. Para quantos anos? Um para 9 e outro para 19 anos a mais, né? Então, quer dizer, os prêmios muito próximos. Vamos ver no 30, 40, 55 qual é essa diferença. É praticamente a mesma. Olha só, do 30 para o 40 nós temos 18 pontinhos base, ou seja, nada. Pelo menos entre os pré-fixados a diferença é um pouquinho mais apreciável. E do 40 para o 55, 10 pontinhos base, são 15 anos de diferença. Puxa vida, certo? E se pegar a curva toda do 26 para o 55, que são praticamente 30 anos de diferença entre eles, nós vamos ter aí nem meio ponto percentual a mais. Então, ou seja, anulam-se os prêmios pelo tempo. Anulam-se os prêmios pelo tempo. Então, isso aqui é um típico estresse de curto prazo, certo? Porque está tudo assim, a parte alta da curva, a parte longa da curva, os prazos mais longos estão subindo, certo? Não estou dizendo o contrário. Mas o enfoque da alta mesmo está aqui até 10 anos. É a parte curta para a média da curva. É até 10 anos que o estresse está pegando, né? E aí, para quem ficar mais tempo do que isso, tem pouco prazo. Então, quer dizer, tem pouco prêmio, né? Tem pouco prêmio. Então, quer dizer, para você ficar até os 55, que eu acho uma taxa, sinceramente, boa, tanto no 40 quanto no 55, eu acho acima de 4,5 muito bom, tá? Para ser bem franco. Mas a questão é que o prêmio deles, para 4,17, não justifica o prazo. Mesma coisa os prefixados. Qual é o prêmio do 31 com relação ao 24? É 77 points base, é quase 1%. Tá, pode dizer que é quase 1%, mas olha aí, são 7 anos mais, né? Então é isso, pessoal. Queria fazer esses comentários aqui para vocês verem o seguinte. Então a curva tá tensa, ela não tá com aquele desenho bonitinho de um jurinho curto no longo prazo, certo? Que vai aumentando gradualmente, chegando a uma estabilidade no longo prazo. Ele chega de uma certa estabilidade de acima de 4% no longo prazo. Olha aqui, ó, 35, 45, 4,44, 40, 55 acima de 4,5, né? 4,34 no que representa melhor o vértice intermediário, que é o 2030. Então, gente, a curva ainda preserva um pouco disso, mas você vai ter ali no curto prazo, como 2024, 9% bruto. Quer dizer, então tira a inflação projetada aí até 2024, assim, para esse ano ainda acima de 6,5, provavelmente, se considerar as quedas projetadas, não é certo, a gente pode chegar aí talvez num número próximo a 5%. Então, quer dizer, ainda 4 livre da inflação para 2024. Muito parecido com o 26, né? Então, quer dizer, quando fica difícil de escolher o prazo, gente, isso aí é outra coisa que a gente pode pensar também. Fica difícil de escolher o prazo, tipo assim, por que eu vou estar investindo por um prazo tão longo para ganhar 10 pontinhos a mais ou 20 pontinhos a mais? Quando começa a ficar difícil, é porque a curva está muito tensa. E aí nós temos o seguinte, nós temos boas oportunidades, mas nós temos também que essas oportunidades podem durar pouco. Tem isso também. Tem outra questão que é a seguinte, para onde que a curva vai andar? Nós temos esse outro problema, certo? E aí o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, qual é o principal problema que o cupom está tentando resolver? Meia chance, pessoal, inflação, tá? Então, quando esse problema der sinais de resolução, pode ser que essa resolução não chegue tão breve quanto a gente gostaria. Porque a economia reaquecendo, sim, é um fator de estresse, não tenho dúvida disso. Mas aí, que essa correção da inflação seja em 2 anos. Tudo bem. O que vai acontecer? Vai desestressar a parte proximal da curva, certo? Mesmo que a Selic pare em 8, tudo bem, parou em 8, vai desestressar a parte proximal da curva
E o que vai acontecer com a parte longa? A parte longa vai derreter. Então a gente tem essa expectativa também. E aí poderá, com a inflação controlada, poderá ser que viveremos um ciclo econômico melhor, certo? E de novo, uma perspectiva mais otimista para a economia e para os investimentos no Brasil, tá? Você pode dizer que não, esse youtuber aí tá sonhando e não sei o que e tal, etc. Não, pessoal, vejam como a inflação ali na casa dos 3% para quase 4% ali, 2017, 18 até 19, antes dos graves eventos mundiais, até aquele momento ali, quando a economia estava se organizando, o Brasil estava conseguindo reduzir a relação dívida-PIB, certo? As coisas, reforma da Previdência que foi aprovada em 19, as coisas estavam ali gradualmente andando, né? Pá, veio um evento aí que desorganizou tudo, mas o Brasil vai reorganizar. E as coisas poderão sim voltar para um estágio pré-problema, tá? Eu acredito fortemente nisso e não tenho por que pensar de outra forma, certo? Quem é brasileiro entende bem o que eu estou falando, né? O brasileiro se aperta, dá de tudo que é jeito, de um jeito ou de outro, e acaba ali na última hora fazendo o dever de casa. Então, isso faz parte da nossa cultura, né? Então, cultura brasileira é assim, a gente se aperta, se aperta, se aperta e chega na hora H, a gente faz o negócio e aí a coisa anda. Eu acredito que vai andar, só que não sei se vai levar 1, 2, 3 anos, certo? Mas assim, ó, muito estresse na parte proximal, difícil de decidir os prazos, isso aqui pode durar pouco, pode caminhar para uma resolução, pode caminhar agora para o estresse maior. E aí um estresse maior, o que eu vejo? Números pode acontecer dos números ficarem mais altos e mais com menos diferença ainda, certo? Tipo assim, ó, pré-fixado a 10%, 24%, o pré-26 a 10,2% e o pré-31 a 10,5%. Aproxima mais ainda. Aqui todos os especiais praticamente na casa dos 5%. E aí vai ser 5,01, outro vai ser 5,03, outro vai ser 5,07 e assim vai. Então uma curva muito mais estressada. Aí ela vai subir mais e ela vai também tirar a diferença do tempo entre as aplicações. Então, quer dizer, os prazos longos não vão ter benefício, só o tempo mesmo, só o tempo deles, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter trazido aí alguma luz para esses momentos complicados que a gente está vivendo, né? São sons de trovão, sem sombra de dúvida. A gente tem que ter cabeça muito fria nessa hora. Tem gente que está fazendo reserva de oportunidade, que acha que 2022 vai ser muito pior. Bom, pode ser, pode ser. A dica que eu dou é o seguinte: presta atenção na diferença entre os vértices da curva, presta atenção no comportamento geral, certo? Nunca invista fora do prazo e aporte fracionado. Muito obrigado, pessoal. Bons investimentos a todos.